Tá, então abrir nosso evangelho lá mais uma vez. Evangelho segundo o Espiritismo, desculpa. E aí a gente abriu aqui o que tem puro coração. Ó, bem-aventurados o cego que quer viver com Deus. Mais ditoso do que vós que aqui estáis, ele sente a felicidade, toca, vê as almas e pode alcançar-se com elas as esferas espirituais que nem mesmo os predestinados da terra logram divisar. Abertos os olhos, estão sempre prontos a causar a falência da alma. Fechados, estão prontos sempre ao contrário, a fazê-la subir para Deus. Crê-me, bons e caros amigos. A cegueira dos olhos é, muitas vezes, a verdadeira luz do coração, ao passo que a vista é, com frequência, o anjo tenebroso que conduz à morte. Agora, algumas palavras dirigidas a ti, minha pobre sofredora. Espera e tem ânimo. Se eu te dissesse, minha filha, teus olhos vão abrir-se, quão jubilosa te sentirias. Mas quem sabe se esse júbilo não ocasionaria a tua perda. Confia no bom Deus, que fez a ventura e permite a tristeza. Farei tudo o que me for concedido a teu favor. Mas o teu turno, ora, e ainda mais, pense em tudo quanto acabo de dizer. Antes que me vá, recebe todos vós, que aqui vos acheis reunidos, a minha bênção. Vianney, Cura d'Ars, Paris, 1863. Senhor, nosso Pai maior, nosso Pai que nos gerou, que nos deu a vida, agradecemos por mais este dia, por mais esse estudo. Agradecemos a toda a equipe espiritual presente, ao seu Bandir que sempre está pronto para nos tirar as dúvidas, a doutora Cristina Santos, doutor Fernandes, dona Maria Cláudia Martins. Pedimos também que nos ajude a estudar, a ter entendimento maior, para que possamos ajudar e ter a força e fé e resignação para o que está por vir. Nos dê a força necessária, Senhor Deus, e que nos ilumine hoje, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Assim seja. Então, hoje nós estamos aí na aula 96, Pediatria Espiritual. E aí, eu deixo para nossos estudantes, né, que já têm aí perguntas para poder serem realizadas, para poder trazer. É um material muito interessante, né, porque ela cobre até aspectos da evangelização que é realizada em muitos hospitais, muitos centros espíritas, né, e como deve ser realizada. Então, fora isso, tem muita referência a respeito do autismo, né, e todo o trabalho o cuidado que os hospitais espirituais têm com as crianças. Acho que é belíssimo, né? Isso, você pensar nesse aspecto de movimentação das pessoas que existem no hospital, a preocupação para que elas não tenham experiências que venham a traumatizar elas. Então, Dona Maria Cláudia Martins é muito cuidadosa, né, com isso. Tá, nossa irmãzinha Tati já botou uma pergunta aí, você quer fazer, Tati? Seu Bandir, utiliza-se a sala periférica para tratar as crianças, que eu vi, né, que é em horário tudo diferenciado, é utilizado a sala periférica normalmente aí, ela se programa para tratar as crianças especialmente? Nós temos aqui as crianças. Vamos começar pela pediatria. Na pediatria, nós temos setor especializado. O que é esse setor? São crianças especiais, né? Então, as crianças especiais, elas são atendidas pelos médicos espirituais no sábado pela manhã aqui. Aí nós temos também a terapia dos autistas, que agora está online, né? Mas era antes presencial. Então, esses dois setores,
eles são os setores que mais a gente atende as crianças especiais. Aí, quando você vai para a pediatria, no horário de 3 horas da tarde, aí isso aqui parece uma creche de crianças, que é também no sábado, né? Então, as crianças que vêm para a sala periférica são mais as crianças complicadas. Vamos dizer, se ela tem uma intensidade de eletromagnetismo negativo na parte neurológica, elas têm que ser atendidas aqui. Então, a quantidade de crianças aqui na quinta-feira é uma quantidade mínima. Mas no sábado, quem atende sala periférica é o doutor Misael, com a média Ana Rosa. Então, o que acontece? Aí a quantidade é de 80 crianças, porque o setor é para eles mesmos, né? Mas na quinta-feira só é os casos mais complexos. Então, na quinta-feira só tem aqui mais ou menos o quê? 4 crianças, é muito pouco. E 60 são adultos, entendeu? Então, por isso que a gente puxa mais para o doutor Misael, porque é o horário dele mesmo, em sala periférica. Aí nós formamos aqui uma pediatria de sala periférica, que é no sábado, né? E na quinta-feira só é para suprir a necessidade de alguns casos graves. Sim. Olha que 10. Ótimo. Obrigada, Silvandir. Cíntia, você tem dúvida? Eu não sei se eu posso perguntar, está na página seguinte. Deixa eu ver a Ana, então. Aninha? Seguindo essa pergunta de Tati, seu Andi, que então o senhor confirma que esses tratamentos são feitos na sala periférica? Antes que a doutora Cristina, dona Maria Cláudia Martins com a doutora Patrícia decidissem fazer esse setor de maneira de separar as crianças das pessoas adultas para não criarem traumas, era também sempre feita na sala periférica ou na clínica? Não, a clínica, a pediatria aqui, há mais ou menos há 17 anos atrás, ela sempre funcionou na clínica médica, entendeu? A clínica médica pediátrica, então os médicos, eles estudam muito essa parte de pediatria no sábado à tarde para atender essas crianças. Então, crianças prematuras, crianças a termo, são aquelas que nasceram de 9 meses, crianças infectadas. Então, isso tudo dá para ser atendido com aplicação de ectoplasma, aquela seringazinha de insulina, dá para fazer no recém-nascido, 5 ml, dá para fazer a partir de 4 anos em diante, a seringa de 5 ml. A gente não aplica de 20 em crianças porque é uma quantidade de ectoplasma muito grande. Mas quando não existia sala periférica, esse atendimento era na clínica médica pediátrica, que era no sábado também. Então era já separado também antes? Já era separado. Já era separado, porque a gente sempre avisa ao pessoal, por exemplo, tem pessoas que querem trazer uma criança no domingo à tarde aqui, não tem condições. Então, qualquer tumulto aqui, essa criança vai se machucar, é muita gente aqui. Então, a gente diz, olha, esse tratamento vai ser transferido para o sábado à tarde. Sábado à tarde é o local deles, é um brincando com o outro aqui, todos eles aqui podem gritar, o espaço é excelente para eles correr também. Doutor Misael, o instrumento dele, eles conseguem ver os instrumentos sala periférica atualmente, não é, seu Vandi? Acho que o senhor disse isso em alguma aula. Consegue. Doutor Israel, também a gente deixou a média na Rosa atender, porque ela é médica, né? Então, ela é médica também, isso ajuda muito, porque ela tem uma experiência enorme em pediatria. Ela trabalha também nessa área, nos hospitais aqui de Pernambuco. Então, como eu estou ausente, a gente confiou toda essa responsabilidade para ela, e graças a Deus, ela está suprindo essa necessidade das crianças, porque existem fatores que, na verdade, são físicos. Como ela é médica pediatra, então a facilidade é enorme, né? Mas o conjunto, doutor Misael e doutora Ana Rosa, é um conjunto que se encaixa muito bem. Entendi o segredo. Para unir o útil ao agradável. Nós unimos o útil ao agradável, porque, como era de pediatria, a gente sempre tem que ter também aqui no hospital, né, um médico de plantão
para qualquer caso, né? Médico ou enfermeira ou técnica de enfermagem, temos que ter. Doutora Ana Rosa é a doutora que fez aquele curso de anatomia que nós temos que foi enviado para nós. Pronto, ela mesmo. Ah, É muito difícil, que eu nunca consegui entender bem. Mas tudo, olha, deixa eu passar uma coisa para vocês. Eu entendia de pouca coisa ou de nada, mas eu sou aquele aluno teimoso. Eu não entendi o texto, eu vou ler de novo. Eu vou ler de novo. Aí é aquela coisa de abrindo, isso agora eu entendi. Então, nunca desista, insisto. isso é verdade. Obrigada. Aí a Tati tem outra pergunta, mas eu acho que é na segunda página também, né, Tati? Então, vamos ver se a se a Cíntia... Cíntia tiver. Tá. Seu Vandir, depois desses tratamentos que as crianças autistas fazem, fica alguma sequela no sistema nervoso central dessas crianças? Existe o autismo na área pediátrica que nós consideramos por alteração do hemisfério, direito e esquerdo. Quando você coloca 2 algodão aqui, o seu dedo dá choque, os 2. Então, mostra que aquela criança não tem autismo. Porque no autismo kármico, você não encontra, não. Essa lesão do autismo kármico, trazida em vidas passadas, ela já é mais profunda, ela não tem cura, né? No autismo que a gente considera parcial, e às vezes o diagnóstico do neuro choca-se com o diagnóstico da Cristina. A Cristina diz na mãe, olha, essa criança não é autista. Mas, doutora, eu estou com um laudo aqui. Não é autista. Mas a criança não... mas o meu filho perdeu a voz, ele não fala, ele nunca falou. Não é autista, vamos tentar. E a gente chega à conclusão que muitos diagnósticos é equivocado e condena aquela criança ao resto da vida por medicação. Por isso a importância dos hospitais espirituais, sabe? Que tem livrado essas crianças de perder a existência à base de medicação. Já tem outros casos que a gente observa e diz, olha, aí é kármico, as alterações é mais profundas e, infelizmente, a gente vai tratar. Vai ter uma melhora, mas uma cura não vai. Nós pegamos crianças que elas não conseguiam falar, né? Muito agitadas, e o diagnóstico era autismo. E hoje essas crianças falam, estudam normalmente, né? E depende muito de uma coisa, né? Depende muito da vontade de muita mãe, porque muita mãe que vivia na vida, dançando, né? E de repente tem um filho autista, ela não quer assumir isso. Ela quer continuar na mesma vida, ela não quer assumir o tratamento espiritual. Porque o tratamento espiritual do autista exige dela o quê? Né? Dedicação, renúncia a determinados ambientes, e elas não querem. Então, o que a gente pode fazer? Explicar para ela, vai depender de você. Caso você não se esforce, aqui não tem resultado, não. Ah, mas me esforço de que forma? Você veio hoje, faz 30 dias que você não aparece. E o tratamento é uma sequência. Aí, de repente, a gente vê que, de algumas mães, a má vontade é muito grande, infelizmente. De outras, não. São guerreiras. Mas tem algumas que quer mais o remédio controlado do que o compromisso. Entre na primeira página. Posso, Chico? Pode, por favor. Seu Vandi, aqui fala que na criança com autismo e processo obsessivo se aplica o passe, piora. Mas quando essa mãe chega no hospital, eles têm que passar por uma triagem. E na última aula de triagem do QTMR, bloco 5, módulo 5, que fala de triagem, faz parte da praxe fazer esse passe. E nesse caso, como fica, então? Faz, então, na triagem, antes de fazer a consulta, só na mãe? Não, essa triagem que está falando aí, geralmente o passe vai dar um despertivo circular. O despertivo circular com algodão, ele é apenas uma sepsia externa. Ele não vai atingir nada das camadas lá, entendeu? Até que a gente tenha a definição do médico, o que é que ele vai fazer? Ele pode pedir também, já que você tem sala periférica, eles podem pedir para o autismo a absorção neurológica com eletrodo descarregado. Ele também serve para tirar
essa intensidade do hemisfério direito e esquerdo, né? Então, pega o eletrodozinho na cabeça dele. Na consulta, vai constar isso aí, já que não tem sala periférica. Pode também fazer, na hora, a absorção com algodão, né? Então, na criança. E a responsabilidade que a médica faz com as mães é que essas mães utilizem absorção com algodão antes da criança dormir, no hemisfério direito e esquerdo. Esse tratamento quem está fazendo é o algodão, não é a mãe que está absorvendo. Muito interessante, obrigada. Uhum. Você pode ter uma dúvida da Lília, eu deveria ter feito um começo, na verdade. Eu acho que é bem no comecinho. Ela tem uma questão a respeito do processo obsessivo nas crianças. Ela botou aqui, gostaria, se possível, alguém perguntar como funciona a obsessão em crianças. Eu achava, isso ela dizendo, né? Eu achava que não era possível ter obsessão em crianças. Deixa eu responder a Lília. Eu também achava, porque eu aprendi no movimento espírita que a criança estava protegida, mas aprendi nos hospitais que a proteção só se dá a espírito que tem merecimento. E no caso de algumas crianças, é de se observar que a carga de karma, de crimes, de envolvimento com droga e prostituição impede essa proteção de 100%. O grande problema é isso. Então, se hoje Kardec estivesse na Terra, ele perguntaria: todas as crianças são protegidas? Certamente o Espírito Verdade ia responder: não, só aquelas que têm condições e merecimento reencarnatório. Entendeu? As demais, a gente sabe que vai depender muito do ambiente. O ambiente onde ela reside, a condição moral dos pais, porque a condição fluídica que permite a entrada desse espírito. Nós temos também, Lídia, que salientar o seguinte: quando a gente reencarna e estamos numa dimensão inferior, a gente, no processo reencarnatório, estamos na matéria, mas continuamos nessa mesma dimensão, viu? No caso dos espíritos mais elevados, o que acontece? Quando eles reencarnam, ele continua nessa mesma dimensão. Por isso que a proteção deles é maior do que aqueles que têm umas provas mais duras. O que acontece? Na medida que essa criança ela vai crescendo, vai sendo educada, e ela vai tomando o rumo do bem, ela sai de uma dimensão inferior para uma dimensão melhor. Então, tudo depende da educação dela e do esforço do espírito. Eu fiquei aqui quase para dizer, olha, vou gravar a resposta que o seu Vandir mandou, mas é muito complexo, vou mandar o áudio depois, viu? Não, mas é simples, porque ninguém sai da região inferior porque reencarnou. Nós pensamos dessa forma. Nós apenas, pessoal, fomos transferidos para um corpo físico, mas deixamos lá amigos e deixamos convivências muito fortes com esses amigos. Então, certamente, esses amigos vêm nos perturbar do processo encarnatório. É por isso que essa dimensão, para nós, ela não existe no corpo físico, mas no espírito ela existe, a ligação existe. Então, isso quer dizer, se a gente conseguir evoluir no transcorrer da nossa idade, essa dimensão ela fecha para nós e se abre outra dimensão para a nossa qualidade moral. Eu acho justo. A justiça divina é espetacular, né? Pois é. Obrigado, seu Vandir. Eu vou passar o áudio para a dona Lília. Tati, você tem uma pergunta número 2 aí? Seu Vandir, vendo todo esse estudo, nossa, eu estava analisando todo esse estudo, falei, gente do céu, eu já participei de evangelização em casa espírita. E como que fica isso nas casas espíritas? Porque você vê, não é trabalhado, não faz todo esse trabalho com as crianças, né? Geralmente as crianças, a evangelização, não sei, o meu ponto de ver era assim, ó, um lugar para as crianças ficar, para os pais assistirem a preleção, para os pais passarem, né?
Então, aí a gente vê que não é só isso, né? A evangelização, ela é muito importante, ela é muito... assim, um trabalho, eu acho que, assim, um trabalho correto, um trabalho, né? Não é só um lugar para deixar as crianças, para os pais assistirem palestra. Eu acho que os espíritos superiores, eles são muito detalhistas. E o que acontece, às vezes, no trabalho do centro espírita, né, é o que eles têm a dar, o que eles têm a oferecer. Você pega uma criança agressiva e agitada e diz assim, essa criança precisa ser evangelizada. Mas como você vai evangelizar os obsessores dessa criança? Então, você primeiro tem que tratar para depois encaminhar para a evangelização. Então, eu já vi muitas crianças agitadas chegarem aqui e as mães pedirem, né? Olha, doutora, bota ele na evangelização. E a doutora Cristina fala, olha, ele não precisa de evangelização, ele está obsediado. Ele precisa de tratamento. Quando terminar o ciclo de tratamento dele, eu posso encaminhar para a evangelização. Então, essa mãe diz, mas ele está lá no centro espírita. Tudo bem, ele está lá, né? Mas qual é o comportamento dele lá? Ele está agredindo as outras crianças. Então, você, como mãe, vai permitir que o seu filho seja agredido dentro de uma igreja por outra criança? Você não vai. Então, a gente já criou um problema aí, às vezes, com o pai, que nem espírita é, e o filho foi agredido. Então, por isso que a gente evita isso. É muito mais prático tratar, encaminhar. Quando chega no setor de evangelização, essas crianças não dão trabalho nenhum às evangelizadoras. Assimilam muito bem os ensinamentos do Cristo, vão evoluindo e crescendo aqui dentro. Uhum. O seu Vandir, só perguntando aí sobre a evangelização aí no hospital, ela tem, assim, uma ligação depois com o grupo jovem? Como que é? Tem. Nós temos aqui, por exemplo, o Ronaldinho começou aqui com 7 anos de idade, hoje está com 20. Então, ele veio para tratamento, evangelização, grupo jovem, hoje é receitista, né? Então, nasceu e se criou aqui dentro. E os demais também da juventude, que hoje é receitista, a maioria chegou aqui criança, né? E graças a Deus, primeiro vamos tratar para depois esclarecer, né? Esse é o lema de Dona Maria Cláudia Martins. Que lindo. Né? Que lindo. Só um comentário nesse estudo de hoje faz a gente refletir, seu Vandir, como que é tudo muito bem pensado pela espiritualidade, assim, tudo casa certinho dentro dos hospitais, né? Tudo se encaixa certinho. Todo o trabalho e o conjunto do trabalho dentro do hospital é tudo pensado assim minuciosamente. Coisa que a gente nem imagina, né? Uhum, uhum. Pois é. Eu vejo que o trabalho dos espíritos, no mundo espiritual, foi querer dar continuidade ao que Allan Kardec sempre fez, pesquisar e ao mesmo tempo, renovar os ensinamentos doutrinários. Mas o que aconteceu no mundo, todo mundo no movimento espírita, ele quis ser dono da verdade. E todo mundo se perdeu. O problema foi esse. Eu acho que faltou humildade, né? Eu acho que o médium mais humilde foi Franciscano Xavier, que ele falava, ao mesmo tempo via, era agredido, não agredia. Então, isso aí realmente tem a ver para nos dar. Os demais médios, a maioria foi em busca da fama. Não foi em busca da fama de Jesus, né? Foi em busca da sua própria estrela. E isso perdeu. O espiritismo no Brasil hoje, eu digo a vocês hoje, é uma instituição falida. Eu digo pelas redes sociais, acho que vocês acompanham, o pouco conteúdo, o domínio de pessoas não espíritas no YouTube, se dizendo espírita e ninguém faz nada, falando absurdos, né, em nome do espiritismo e ninguém faz nada. Então, a instituição do movimento espírita no Brasil, ela faliu. Os ensinamentos de Kardec, não. Esses não faliram. Esses continuam vivos mais do que nunca. Agora, eu acho que o que faltou da parte dessas pessoas foi amor e responsabilidade. Essas pessoas não quiserem. Essas pessoas não assumiram essa responsabilidade de dar continuidade, né? Então, Francisco Cândido Xavier, até os anos 70,
80, ele estava no auge, ele fez um grande trabalho. E depois da morte dele, os espíritas destruíram tudo, infelizmente. Eu tenho... Posso, deixa eu fazer uma conclusão só que eu me lembrei aqui, para a gente ter uma base do que está acontecendo aí no movimento espírita, a questão liberal. Então, nós temos aí, né, os espíritas revolucionários, que é um grupo de esquerda lá na Bahia. Então, esse grupo de esquerda, ele diz que Kardec se equivocou, que o aborto, ele pode ser um aborto legal. Então, me diga uma coisa, alguém não se pronuncia? A gente se pronuncia. Esse grupo é um grupo de perturbados. Existe um canal lá no YouTube de um senhor lá, que ele diz que recebe o secretário de Jesus. E esse secretário de Jesus se chama Azuzinho, o nome do espírito. E ele diz que Azuzinho vai ficar no lugar de Jesus. Isso é um absurdo um negócio desse. E o canal dele está lá, Espiritismo. E ninguém faz nada. Entendeu? Aí, de repente, um homem desse cai. O que é que acontece? A mídia não vai querer saber, não, pessoal. Vai querer, olha, é espírita. E, no entanto, ele não tem nenhuma ligação com o espírita. Eu vi alguns vídeos desse senhor, ele dirigindo um automóvel, fazendo uma live ao vivo e falando na maior intimidade com esse espírito, que é secretário de Jesus, Azuzinho, e ele dizia: Azuzinho, as pessoas querem fazer perguntas a você, Azuzinho. Você pode responder onde já se viu um médium claro e audiente, sem estar concentrado, dentro de um carro, prestando atenção no trânsito, falando com o espírito celeste. Então, é o que eu digo, as federações, elas se calaram para o que é errado, entendeu? E não aceitam o que é certo. Vivem de venda de livro, o que é importante. Foi por isso que Chico Xavier se afastou da federação também, né? Não sei se vocês sabiam disso, né? Nós temos grandes centros com grandes estruturas, né? Essas estruturas praticamente são perdidas, porque não funciona, funciona o assistencialismo, mas esse trabalho de divisão de tratamento, esse trabalho que nós temos aqui nós temos aqui 12 médicos materiais atendendo, nós temos fisioterapia, nós temos até ortopedista agora aqui. Então, e essa junção da medicina espiritual com a material não funciona por aí. Como é que está a expansão do hospital para o Brasil, São Paulo, outros estados, Paraíba? Tem planejamento disso? Nós temos, o planejamento vai de acordo com a indicação do médium receitista da Justiça Divina. Eles dizem que não importa o tempo, né? O que importa é entregar a responsabilidade e cumprir a responsabilidade. Por isso, esse é um trabalho formiguinha, a gente não tem pressa. O mais importante a gente tem, né? Que é o conteúdo do conhecimento dele. O restante a gente não pode entregar pérolas aos poucos, porque senão dá tudo perdido. Existem pessoas que vieram com proposta de determinados estados, mas a proposta deles foram reprovadas, porque a intenção não era ajudar o próximo, né? A intenção era tirar proveito do projeto. E os espíritos eles são bem sinceros. A doutora Cristina também, ela é espetacular. Ela diz logo: olha, o projeto foi negado, não tem condição nenhuma, e é melhor você ficar como um paciente, como um coordenador, presidente de hospital, a gente não quer não. Porque é uma responsabilidade, você está fazendo uma reestruturação doutrinária aqui no Brasil, e nada pode dar errado, entendeu? E a gente colocar essas pérolas no meio de pessoas que não vão levar o espiritismo a sério, é melhor não aceitar a proposta. Vamos lá, vamos para a pergunta, Cíntia. Desculpa. Em relação à chuva negra, me veio essa palavra, chuva negra. Em relação ao sistema nervoso da criança autista, né? A gente sabe da chuva negra, as causas que vai estar ocorrendo, que vai ocorrer mais, né? Mas em relação à criança autista, eles ficam mais sensíveis, mais...
não sei como que eu posso perguntar. Eu estou entendendo. Então, veja só, de acordo com a evolução espiritual, nós sabemos que os processos reencarnatórios na Terra são bastante complexos por questão moral do espírito que pediu para reencarnar. Esses espíritos vão ser atingidos duramente pela chuva negra. Mas outras demandas que está reencarnando, o seu perispírito periférico funciona diferente do nosso. Eles são menos materializados, enquanto que o nosso, nós somos uma pedra. Então, essa pedra vai ser bombardeada por essa chuvinha negra. E essa pedra vai ter consequências. Então, por isso que nós estamos vendo aí um número enorme de crianças autistas. Mas quando você vai ver o processo reencarnatório deles, foram bastante complexos. As dívidas que eles têm com a justiça divina não permitirão que alguns que têm sintoma kármico sejam uma pessoa normal. Porque, se for, vão aprontar. Vão ter que ter limitações mesmo na inteligência, né? E dentro desse quadro, a gente sabe o quanto esses espíritos são comprometidos. Tem uma dívida enorme. Enquanto que aqueles outros que sofreram a irradiação neurológica, a gente sabe que ele pode ser um processo obsessivo parcial que vai ser tratado e essa criança melhora. Enquanto que o outro kármico, a chuva negra vai impedir o processo dele. A gente viu aqui no Nordeste uma coisa que deveria ser pesquisada, né? E não foi. As crianças de microcefalia, 450 crianças que foram acometidas por microcefalia. E falaram que, olha, isso aí foi o mosquito da dengue. Mas se for o mosquito da dengue, por que não continuou tendo casos de microcefalia em grande quantidade aqui em Pernambuco? Não teve mais. Então, a gente sabe que a chuva negra causou alguma alteração na parte imunológica do sistema nervoso central dessas crianças, fazendo com que qualquer reação, seja do mosquito ou não, elas iam ter problemas. Então, não julgando essas crianças, mas quando a gente passou a fazer um estudo delas, elas têm uma rigidez muscular muito grande, né? Então, essa rigidez muscular indica que a formação periférica delas não são evoluídas. Por isso que elas foram acometidas por essas doenças. Então, vamos dizer que uma demanda aqui de 1 milhão de espíritos inferiores estão na fase dos 4 anos de idade. Então, se esses espíritos eles continuarem dentro desse processo, né, de ódio, de rancor, e os pais também não conduzirem ele aos ensinamentos do Cristo, nem à reforma moral, a chuva negra vai impedir todos eles. Obrigada, seu Valdir. E aquela palavra de Jesus que dizia, né, no final dos tempos, aquele que resistir até o fim será salvo. Pois é. Pois é. Eu quero só receber meu saláriozinho, mesmo que seja um centavozinho dele de perto. Realmente. Saláriozinho para o trabalhador da última hora, que estava esperando lá no canto. Ai. Tem pressa nenhuma, né, Francisco? Agora tem que ter, né, seu Vandir? Senão a doutora Cristina vai dizer que eu vou virar só paciente. Fique só como paciente. É mesmo. Seu Vandir, a pergunta da Tati, número 3, você quer fazer, Tati? Desculpa, eu esqueci de questionar se a Ana Rita também tinha, né? Nesse mesmo ponto que foi falado antes. Sim, mas deixa a Tati fazer, senão estou sempre falando. Tá bom. Pode fazer. Silvandir, aí eu não sei se foi explicado, mas as mães dessas crianças precisam passar por tratamento espiritual. Às vezes a mãe vai, não, foi falado que elas passam pela psicóloga, mas elas passam também por tratamento, às vezes verifica que elas precisam de tratamento por causa do filho. Assim, a causa, às vezes, da criança pode estar nos pais. Você entendeu? A gente vai observar o eletromagnetismo na questão gestacional também e o autismo. Então, uma mãe que durante a gravidez bebeu, ela tem toda a possibilidade de danificar o sistema nervoso do próprio filho, né? Um pai alcoólatra,
ele tem todo o conteúdo eletromagnético negativo para ter filho autista. Então, o que a gente oferece a ela, o tratamento psicológico, porque eu sei que não é fácil para essas mães. Então, tem mãe que passa 24 horas sem dormir quando esse autista está em crise. Tem outras que são agredidas. E o tratamento psicológico, ele é um complemento do tratamento espiritual. Ela também vai fazer espiritual. Então, tem que fazer os dois. Ok. Chico, eu tenho uma outra questão. Se a Ana, se a Ana quiser falar, depois eu falo. É só uma experiência que eu já trabalhei com Ok, autista. então, assim, a minha dúvida, que essa criança que agora ela é autista obsessiva, durante a sua gestação, esses inimigos já existiam. Então, eles, para ela ter nascido com esse grau de autismo, significa que eles fizeram essa emissão não contaminando o núcleo, o líquido amniótico, mas essas emissões atingiram o sistema nervoso central desse bebê. E a minha pergunta é normal, é correto essa maneira que eu estou falando, que eu estou entendendo? Os autismos, por questões kármicas, acreditamos que essa criança, como desencarnado, ele não estava em colônia. Ele estava em região que tinha uma grande quantidade de eletronegativo. Então, no processo de fecundação, o que houve aí, ele já trouxe, né, toda a genética lá espiritual com essa danificação. Então, se esse espírito ele tem um processo de autismo, mas ele passou por tratamentos em colônia, vai ser amenizado isso. Agora, tem muitos também que não querem, eles querem continuar naquela mesma atmosfera. Então, vai ter complicações, né? E essas complicações são esses danos que a gente está encontrando nele. Existe também aqui a descarga emocional da mãe sobre o feto. E isso aí é outra coisa grave, porque a mãe é estressada e toda a raiva que ela tem, ela retém. Então, isso vai para o sistema nervoso do feto. E ele pode também desenvolver autismo, principalmente se ele já tem a predisposição, né? Se for um espírito que tem uma condição melhor, ela pode ter a raiva que for, a raiva é dela. Ele não vai absorver isso. Mas estamos falando aqui em espíritos que a gente considera ainda expiação e prova, que não tem evolução. Então, se você alimenta ele daquilo que ele quer, que é o ódio, claro, pessoal, ele vai dar o ódio. Então, qual a orientação que a gente diz para as mães aqui? Pessoal, faça prece, lê evangelho, converse com esse espírito, entendeu? E tem umas que rejeita desde o momento da gravidez até a hora do nascimento. Então, ele também pode desenvolver uma carga negativa. A última, para deixar espaço. A criança com autismo obsessivo, nós vimos na aula que ela grita, ela fica nervosa porque ela vê esses vultos, ela escuta vozes no ouvido dela, é irritante. E aí, então, fazendo a absorção, vê que esse espírito não perdoou ainda e é feito essa evocação dessa criança para ela participar da evangelização. Mas naquelas kármicas, eu acredito que não existe, então, a necessidade de fazer uma evocação, porque está nela a doença. Isso significa que elas não podem participar da evangelização ou a espiritualidade consegue acalmá-las? As crianças que consideramos aqui um pouco agressivas, elas estão na psicopedagogia. Então, significa que essas crianças, elas primeiro têm que passar pela psico para depois receber alta. E muitos vai passar aqui, né, anos e anos se tratando, porque o caso é caro. Mas na evangelização é mais complicado, porque elas vão agredir. Então, por isso que a mentora não permite. Existe o setor de psicopedagogia, que o pessoal é treinado para isso, as técnicas que foram desenvolvidas aqui dentro do hospital, com resultados nas terapias. Então, são dois grupos. Autismo obsessivo é uma sala, kármico é uma outra. O obsessivo dá para a gente tratar no especializado.
E também, no caso das crianças que a gente considera assim, kármico, aí tem a psicopedagogia, que é justamente a terapia ideal para eles. Tudo bem dividido. E o hospital tem um sistema de, como é que fala? Asseguração em português. Entende asseguração, a palavra? Asseguração. Asseguração, quando você paga uma agenda que se eu machuco o filho daquela outra, não é o hospital que paga. Seguro. Seguro. E o hospital, nesse caso, é importante ter o seguro, então, para essas crianças kármicas. Ou no Brasil a coisa é mais light? É mais leve? É mais leve aqui, muito mais leve. Então, graças a Deus, nós temos também algumas pesquisas de TCC universitário aqui, que foram feitas dentro do Maria Cláudia com as técnicas nossas, e essas pessoas tiraram 10. Nós não pegamos nada de livro, nós trouxemos o mundo espiritual. Como trabalhar com autismo deu certo, né? Então, aí o que acontece? Aqui no Brasil, falta terapia para autista adequada para ele. As terapias que se tem, não se vê progresso. Por isso que as mães recorrem ao setor de psicopedagogia por outras mães que tiveram progresso aqui dentro. E eu acho que a pergunta da Rita era no sentido seguinte, seu Vandia, nos países do primeiro mundo, quando você vai alugar um espaço, eles vão perguntar quantas pessoas você vai receber nesse espaço. Você vai dizer tantas pessoas. Que tipo de tratamento você vai fazer? Esse tratamento. Aí você precisa de um seguro, senão você não pode pagar. Seguro contra acidentes, seguro contra agressões nesse sentido. Entendeu? Mas aqui no Brasil não tem, não. Se tivesse, as igrejas evangélicas iam falir, porque um matando o outro ali dentro e vamos embora. Então, por isso, para aqui é mais fácil, né? Muito mais fácil. Entendi. Obrigada. Tati, vou fazer só um comentário, que eu tenho uma dúvida, tá? Aí eu passo para ti. Seu Vandir, como o senhor sabe, eu tenho a minha irmã, Patrícia, né, que está fazendo um tratamento aí no hospital. Ela tem um filhinho que ele tem processo kármico desde o nascimento, tem convulsões, né, ele é autista, ele tem autismo e tem outros problemas a mais, fora o autismo, né? E aí, o que aconteceu com ela recentemente, ela teve uma separação, né? Se separou do marido, e eu fiquei me questionando por como é que fica o autista nessa situação, qual é o melhor procedimento, porque a pessoa saiu de casa, não é? Aí a mãe está tomando conta da criança e tem outra filha, que é mais velha, né? Mas qual que é o procedimento no sentido, como é que a gente pode ajudar ele, o filho, que é autista, nessa situação dessa separação? Eu acredito que não é ela só que passa por isso, porque a gente acompanha todos os tratamentos nos certos hospitais, e a maioria das mães, né, que têm filhos especiais, elas são abandonadas. É impressionante. E o que aconteceu aqui em Pernambuco, na microcefalia, foi muito triste, porque a ignorância humana é impressionante. Os pais iam ver o filho no berçário, olhava para ele e dizia: isso aí não é meu filho, não. E abandonava as mulheres lá, e não voltavam mais. Então, a dívida aí é dos dois, né? A sua irmã, ela vai cumprir com a etapa dela, mas ele vai ter que responder por isso. E observamos que o abandono, né, é muito triste para esses espíritos, né? Eles não se conformam. Eles têm a percepção que foram rejeitados pelo pai e se torna mais agressivo, ele se torna mais incompreensível e joga toda essa culpa na mãe, né? Por que joga essa culpa nela? Porque na cabeça deles, né, na intuição deles, foi você que me trouxe ao mundo. Eu só reencarnei por causa de você. Então, essa culpa materna eu acho injusto, né? Porque ele reencarnou graças aos dois. Só que um foi embora e o outro assumiu a responsabilidade. Como são espíritos que têm um débito muito grande com a justiça divina, eles sempre vão procurar uma desculpa para condenar alguém. E condena mais a mãe, né? Pela falta do pai.
sim. Essa aula de hoje, o senhor indicaria para ela assistir ou não? Não, eu Aula. indicaria para ela assistir, porque as mães de crianças especiais, para a Justiça Divina, ela é uma missionária, né? Uhum. Porque para você levar uma condição dessa sozinho não é fácil, não, de jeito nenhum. Mas ela, com coragem, ela deve enfrentar, entendeu? Deus deu a prova aos dois. Ela não pulou do barco, quem pulou foi ele, a responsabilidade é dele. A consciência tranquila é dela, né? Ela vai cumprir com o dever. Mas uma pessoa dessa, mesmo que vá para 10 casamentos, ele nunca vai ser feliz, porque ele fugiu da responsabilidade que ele assumiu com o autista, né? Sim, perfeito. Tati? Seu Bandi, eu fiquei me questionando muito, né, nessa aula, a respeito, assim, eu conheci, quando eu morei lá em São José dos Campos, uma psicóloga que ela trabalhava com autista, e ela trabalhava com as crianças dentro da casa dela, o consultório era na casa dela. E aí eu lembro que na época, assim, ela se separou do marido, a filha era toda revoltada porque a filha acabava não tendo espaço dentro da casa. Aí eu me questionei, gente, ela levou, parece que o problema para dentro da casa dela. Seria mais ou menos isso, assim? Ela era ela é psicóloga e ela tratava das crianças, assim, né, na parte psicológica, mas dentro da casa dela. Isso assim, pelos estudos, mesmo que seja assim, psicológico, né? Só psicológico. Mas eu acho que Nós temos não é legal isso, não? Nós temos alertados, o pessoal que trabalha na psicopedagogia aqui, que é diferente. Você tem assistência dos médicos e a gente alerta elas que são profissionais lá fora, que, olha, lá fora vai ser diferente. Lá fora essa criança não toma passe, essa criança não tem vocação, é o seu consultório, é muito diferente. Então, você se prepare para não fazer isso em casa. No consultório, você entra, fecha e vai embora. A sua casa, não, você vai dormir lá. E existe o processo também de hipnose, das entidades hipnóticas e CNHS que persegue essas crianças. O que é que a gente faz aqui? A gente faz a evocação, o tratamento espiritual, o tratamento de psicopedagogia, e isso impede as perseguições sobre elas. Mas lá fora, muitas delas têm hipertensão, perturbação, não conseguem dormir, e às vezes os conflitos dentro de casa estão relacionados ao quê? Ao tratamento que ela está dando a essas crianças, que seus obsessores não concordam. Então, o que essa psicóloga fez, acredito que é por falta de conhecimento. Mas vejam que praticamente a família foi destruída pelos HL. Né? Uhum, uhum. Eu lembro que a filha dela brigava muito com ela, porque a menina acabava, era adolescente na época, não tinha espaço dentro da casa. Ela tinha o quarto dela, ela tinha que chegar da escola e se fechar no quarto dela, porque o resto da casa era todo para atender as crianças. Era a sala, era o consultório, a parte externa era para criança correr, então assim, a casa. Para fazer isso em casa, ela se destrói, é muito perigoso, não consegue dormir, as entidades contaminam o ambiente, por isso que aqui não tem problema aqui dentro, mas nos seus consultórios ela tem. Uhum. É realmente muito interessante essa aula nessa parte desse trabalho que uma pessoa estuda para cuidar e cuida com amor, não só pelo salário, porque é o trabalho que ela pega como trabalho, e acaba ficando doente, né? É o que o senhor falou antes de começar a gravação da aula da predominância do mal, né? A pessoa estudou, fez universidade, faz o sacrifício de colocar a própria casa como consultório, porque de repente o que pega economicamente não consegue pagar um outro local, faz em boa fé, até mesmo assim, de boa vontade, acaba ficando com depressão, insônia, acaba essas entidades prejudicando esse trabalhador profissional.
nesse caso, né? Seria próprio a predominância do mal. A predominância do mal, porque nós estamos vivendo num mundo onde existe o bem e existe o mal. E a maioria dos espíritas, eles têm ligação com o mal, eles vieram de região inferior. Então, tem muitos espíritos assim, olha, você quer se meter nessa briga por quê? Essa briga é minha, não é sua, mas, olha, a justiça divina está fazendo uma intervenção nessa briga, porque essa briga aí já faz 300 anos. Nós não estamos se metendo, a gente quer uma reconciliação. E somos ameaçados por muitas entidades, né? Já que a gente tem permissão, vamos até o fim. Mas e quem não tem permissão? Aí você está se metendo numa briga que não é sua, né? Como diz a Cíntia, os hospitais oferecem, a Cíntia e a Tati que falavam disso, oferecem tratamento pensando nas mínimas questões, porque essa situação aqui da depressão que prejudica o trabalhador profissional é uma técnica que eles talvez não sabem utilizar, né? Porque é como uma aula que eu estava repassando ontem do plexo laringel, onde diz que se você apoia a mão, aquela irradiação passa para o campo magnético do trabalhador e ele se contamina com essas irradiações do paciente. Eu tenho que colocar algodão para ela não passar para mim. Isso é tudo mesmo um argumento que a gente precisa de técnica para tudo. Tudo tem a sua particularidade. Nunca entrar na guerra sem a armadura. Tá certo. Boa colocação. Não tem armadura não, que o negócio pega. Seu Vandir, Chico, estamos chegando no nosso Pois é. momento. Você gostaria de fazer mais algum comentário ou nossa oração final? deixa Eu eu só só gostaria. pedir Não, uma pode. ajuda, seu Vandir. Seu Vandir, hoje eu tô com muita dor de cabeça. Eu acho que Frontal a dor, né? eu acho que é do período menstrual. E assim, eu sinto muita, assim, parece que tá pulsando aqui na cabeça. E agora, O assim, correto aí é você colocar um eletrodo no frontal, né? Porque em radiação é coronária. aqui, Nessa região. Eu estava desse jeito, eu estava assim ontem, Tati. tá. E aí eu tive que colocar um no frontal, mas eu botei um no Eu, timbo também. Pode ser. eu tinha No bulbo colocado aí não aqui vai no funcionar, bulbo. não. No bulbo, No não? bulbo Não, não. acho Né? que essa dor é central. Viu? Tá. Obrigada, Silvandir. Em Eu vou colocar absorção, viu? agora. Em absorção. Certo. Tá. Antes de encerrar, eu gostaria de agradecer a todos vocês pelo presente que eu recebi. O pessoal está configurando lá tudo, para a gente colocar em prática. Viu? Muito obrigado a todos vocês mesmo, de coração. O senhor merece muito mais que isso, Vandir. Obrigado. Trabalho é Esse árduo. planejamento a gente já vinha, eu e a Rita, há muito tempo, hein, Rita? Não era não? No comecinho Há a gente muito falou, vai ser bem legal, vamos fazer. Aí veio o Tá, coronavírus, estragou sim. nossos planos. mas, Senhor Jesus, que tua luz, Senhor, seja derramada por todos nós, que venhamos absorver o teu amor e a tua compreensão. Que venhamos, Senhor, a seguir os teus passos, para trazermos para perto de nós todos aqueles que estão aflitos e sobrecarregados. Somos, Senhor, enviados de Ti para a evolução do planeta. Que todos nós viemos a fazer a nossa parte sem nada receber. Em Teu nome, damos por encerrado nosso estudo. Muita paz para todos.